Oi, eu sou o Frio do Nordeste e hoje nós vamos falar sobre o filme Bloodshot. Esse filme teve muitas polêmicas pela nota que ele teve pelos críticos, mas a gente vai ver se ele realmente é tão ruim assim quanto falam. E a gente vai fazer um resumo aqui pra você também tirar suas próprias conclusões. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Bom, Ray Garrison era um excelente soldado que tinha uma vida normal, porém um dia ele foi sequestrado e sua esposa também. Quem sequestrou ele foi Martin X e ele mata sua esposa na sua frente. Você tá f***, meu parceiro, não brincou com a pessoa errada. E depois, logo em seguida, mata Ray também. Que merda, hein? Só que Ray acorda em uma espécie de laboratório e ele acorda junto com o Dr. Emil. E esse doutor, né, fala que ele salvou a vida do Ray. Na verdade, ele reviveu o Ray com uma nanotecnologia chamada Nanix, que estavam no seu sangue. O Dr. Emil, ele mostra pro Ray outras pessoas que também eram ex-soldados, que também tiveram algumas complicações. Por exemplo, a Kate, ela era uma ex-mergulhadora, só que agora ela conseguia respirar por um respirador na sua clavícula. O Jimmy Dalton perdeu as suas pernas, ele era um fuzileiro, ele perdeu suas pernas, mas ele conseguia andar agora com novas próteses. E o Marcus Tibbs ficou cego, mas agora ele consegue enxergar com umas câmerazinhas. E o próprio Dr. Emil também, ele perdeu o seu braço, ele queria jogar golfe, né? Golfe. Ele queria... não. Ah, sei lá, tá aí aparecendo na tela, o editor vai colocar aí. E ele perdeu o seu braço no esporte, mas ele conseguiu refazê-lo com uma prótese que ele fez. Bom, galera, outro fato que aconteceu foi que após ele ir até com a Kit para poder tomar aquele café, se é que você me entende. Ele vai com a Kit até um lugar lá e ele bebe lá uma bebida e acaba lembrando da memória, acaba recordando da memória dele. Nisso que ele recorda da sua memória, ele lembra que a sua mulher foi assassinada e tal, e ele vai atrás do assassino da sua esposa. O que acontece aí? Um ponto bem importante é que o Ray, ele tem a capacidade de, através da sua nanotecnologia, hackear sistemas integrados. Então ele conseguiu hackear o satélite, descobrir a localização do maluco, do assassino da mulher dele, e daí ele foi atrás do assassino da mulher. E aí, ele acabou encontrando, só que a gente sabe que é o Vin Diesel, né, mano? É o Vin Diesel, então ele meio que assassinou todos os malucos lá, ele assassinou todos, e depois ele foi lá e matou o assassino da mulher dele. Só que aí, depois dele ter matado o assassino da esposa dele, ele foi e voltou pro laboratório, ele voltou pro pessoal lá, pros anômalos lá, né, que eu vou chamar de anômalos agora. Ele volta pra eles e quando ele volta, eles reformulam a memória dele, onde ele achava que era apenas uma troca de óleo, se é que você entende, vai recompor a nanotecnologia. Não, eles estavam, no caso, modificando a memória dele. Mas vocês vão entender melhor isso mais pra frente com o Fio do Nordeste. Meio que o Dr. Emil, junto com a sua equipe, estavam refazendo as memórias do Ray. O que eles faziam? Eles pegavam a memória e eles substituíam o rosto da pessoa que matava a Dina, a sua esposa, e o Ray. Ou seja, ele estava fazendo assassinatos em massa e colocando toda a culpa no Ray. Só que, tipo, eles faziam de um jeito que parecia que o soldado, né, que eu não vou... O Vin Diesel, eu vou falar Vin Diesel. Que o Vin Diesel, parecia que o Vin Diesel ele tinha motivos verdadeiros, motivos humanos, que no caso era vingança. Pra fazer aquilo e eles assassinavam as pessoas que eles quiserem. O Vin Diesel vai assassinar a pessoa, né, que era o seu próximo alvo, porém dessa vez acontece algo diferente. Ele consegue matar a pessoa, porém ele recebe um pulso eletromagnético que faz ele desmaiar. Ele acorda e na frente dele, ele tá acordando de uma van, e quem tava lá era o Wiggins. Ele conta toda a verdade pro Vin Diesel. E o Vin Diesel ele decide ir atrás da Dina, que ele vai até London. Porém, quando ele vai, ele descobre que ele estava mais de 5 anos longe dela. E ele tinha falado que ele ia voltar logo em seguida. E tipo, a Gina trocou o Vin Diesel por outro cara. A vontade de rir é grande, mas a de chorar é mais...
Ou seja, os caras estavam usando o Vin Diesel há muito tempo. Eles decidem, o doutor, né, decide enviar o Jimmy e o Marcus pra pegarem, capturarem o Vin Diesel. E depois, só de muita perseguição, eles realmente conseguem capturá-lo. E o que acontece? Quando eles capturam, o Dr. Emil entra em contato com o Ray por uma tecnologia holográfica dentro dos seus nanotes do cérebro. E depois disso, ele vai pra ter a reformulação dos nanotes. Você parece burro! Que no caso era das memórias. O que a gente percebe que estava acontecendo nesse período é o que a gente vê que a Kit, ela tá tentando ajudar o Ray de alguma forma. Então ela tenta, tipo, de várias outras formas tentar ajudar ele. Só que aí que a gente percebe que basicamente o Ray, ele tá tipo meio que ele tá a memória dele tá sendo refeita, só que por causa de um problema que estava acontecendo, eles tiveram que fazer tudo isso na hora, assim. E então eles não tinham muito tempo para fazer isso, então eles precisavam fazer. Só que aí o que a gente percebe depois disso? A Kit, ela meio que sequestra de certa forma o Raymond não, mano, qual que é o nome do maluco mesmo? Bom, galera, e depois a gente consegue perceber que assim que ela sequestrou o Regan, o Regan, ele estava ajudando a Kit a, tipo, reformular a memória, a devolver a memória pro Ray. E o que acontece? Ela meio que entra no holograma que antes tinha sido usado pelo... Qual que é o nome? Nossa, velho, esqueci o nome de todo mundo. Eu sou obrigado a falar que esse programa aqui tá uma p... O mesmo holograma que foi utilizado pelo Dr. Emil para tentar convencer o Ray. Então ela entra na mente do Ray, a Kit, de certa forma holograficamente, mas ela tenta convencer ele. Então, e depois disso ela devolve os controles, ela dá os controles da mente do Ray, dá os controles de toda a reformulação holográfica para o Will, o programador que ela tinha, que era o Rango. E depois disso que ela consegue passar os controles para ele, ele vai e devolve a memória e o controle da mente pro próprio Ray. E aí o Ray acorda e aí a gente vê que começa a porradaria de verdade. Fudeu de vez! O Ray vai pra cima de todos daquela empresa. Porém, o que acontece? O Jimmy e o Marcus, eles vão novamente tentar acabar com o Ray, né? Enquanto tava o Jimmy se preparando pra lutar contra o Ray, a Kate, né, ela tava destruindo os computadores lá que tentavam hackear os computadores lá dessa empresa. O Jimmy pega uma espécie de braços extras e começa a lutar contra o Ray. E o Marcus a mesma também, ele começa a lutar contra o Ray. E eles acabam indo numa espécie de elevador. Nesse elevador tem uma luta muito épica. E depois de muita porradaria, o Ray, ele vira uma espécie de 100% dos nanotes e consegue dar um soco épico no Jimmy, assim, tá ligado? Quando ele cai, o Dr. Emil aparece com lança-granadas e ele lança contra o Ray. O problema é que o Ray, ele tava com poucos nanotes, ele tava com poucos nanotes e ele poderia, tipo, morrer, no caso, se esses nanotes, tipo, chegasse a zero. Os nanotes estão quase acabando, porém, quando quando o Dr. Emil lança uma granada, né, ele consegue defender com os últimos nanotes que restam. E quando quase tudo tá acabando, ele solta a granada que já tava sem a cápsula, sem nada, que foi retirado com os nanotes, e explode de tudo. Novamente o Vin Diesel acorda, ele já acordou várias vezes nesse filme. E ele acorda dessa vez na van do Wiggins, só que o Wiggins tava rico, ele tava o estilo hipster assim, tá ligado? Hipster não, hacker. E ele conta que ele fez uma melhoria no corpo do Vin Diesel e agora ele poderia, tipo, ele ficou mais resistente a essas coisas. E o engraçado é que no final a gente tem uma cena muito da hora que o Wiggins ele fala, né, que tava tudo muito perfeito, que tava um sol, o pôr do sol atrás da montanha, e ele fala, será que isso não é uma simulação? E aí o filme acaba. Bom pessoal, eu sei que vocês acabaram de me ver, mas dessa vez a gente vai dar a nossa opinião sobre o filme, né? Os críticos falam que esse filme é horrível, o pior filme do Vin Diesel, né? Mas a gente não tem uma opinião muito parecida com ele. Por exemplo, uns pontos positivos do filme são
o CGI, que é muito bom em questão dos nanuts, né? É muito bem detalhado. As cenas de ação são muito boas também, que é o Vin Diesel, né? O Vin Diesel tem que fazer uma cena de ação boa. Por exemplo, essa que eu acabei de comentar, dele lutando contra o Jimmy e o Dalton, é uma cena épica, assim, o soco final é incrível. E, tipo, é uma história muito legal, tipo... a história é um pouco confusa, o Jack B. Parker vai explicar melhor, mas, tipo, a história é um pouco confusa, que esse lance, tipo, você pode se confundir bastante e também abre muitas brechas pra erro, por exemplo, de você entender algo errado ou de você, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, você pode achar que, tipo, você não começa a saber o que é real e o que não é real, tá ligado? Por exemplo, qual que foi o começo? Como que eles realmente criaram vídeos assim? Como que tudo começou, tá ligado? E, tipo, isso é um pouco estranho. Agora vamos ficar um pouco com o Jack P. Parker, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre aspectos positivos e negativos. Bom, galera, agora eu vou dar um pouco da minha opinião sobre o que eu achei do filme. Bom, se fosse fazer uma escala de 1 a 10, eu diria que o filme ele foi um filme bem interessante. Na minha opinião, ele não foi um filme com CGI ruim, como o Fio do Nordeste disse. O CGI do filme foi espetacular, principalmente como ele disse na cena do soco, foi incrível essa cena. A gente tem também outros fatores que influenciaram bastante o filme. Eu achei que, em ponto positivo, a história é bem complementada, apesar de ser rápida. No primeiro, 10 minutos do filme você já, tá quase na metade da história. É um filme que é bem interessante, porque a história ela é bem complementada, ela é bem complexa, ao mesmo tempo você entende fácil. Um ponto negativo que eu já diria que tem no filme é o fato de que no filme a gente vê que o Vin Diesel atua bem demais, mano. Você vê que passa credibilidade no filme, assim. Em si, não preciso nem dizer que o filme é bem legal, até porque eu gosto muito de gênero de filmes de super-heróis, essas coisas, o Fio do Nordeste também. A gente tem... Eu achei que foi bem interessante, até porque existem HQs, se vocês quiserem que a gente traga pra cá também falando sobre as HQs do Bloodshot, é só deixar nos comentários. A gente também, existem também HQs do Bloodshot, que a gente pode um dia trazer pra vocês, como eu disse. E de ponto negativo, assim, eu diria que o filme não tem pontos negativos. Na minha opinião, eu achei que o filme ele foi bem legal. Eu não encontrei, assim, nada que eu diria que, é negativo isso aqui, não é um ponto que eu não gostei muito. Eu achei que o filme é bem interessante, os pontos bem focados, bem legais, então essa foi minha opinião sobre o filme. Bom, quando você falou sobre a atuação do Vin Diesel, eu fiquei mais ou menos. É uma coisa que eu discordo de você. Então, eu acho que as atuações do Vin Diesel, elas são boas na cena de ação, porque o Vin Diesel ele faz muito filme de ação, sim, mas tipo, as atuações mais de, por exemplo, quando ele perde a mulher, por exemplo, ele fica muito puto, mas tipo, as atuações são basicamente essas, não tem muito, muita mudança de humor. O Vin Diesel é muito serião nesse filme, e ele não faz muita atuação. Por outro lado, os outros atores são interessantes, a Kate é interessante, o Jimmy Dalton é interessante. Dá pra você ver, por exemplo, eu até comentei com o Frio do Nordeste que dava pra você ver que a Kate ela tava um pouco... Frio do Nordeste não, ela tava um pouco receosa em fazer o que ela tava querendo fazer com o Vin Diesel. Então eu discordo um pouquinho de você sobre a parte do Vin Diesel. E também sobre a história, que eu acho que é uma história interessante, mas abre muitas brechas pra erros e confusões no meio do filme. O plot twist é interessante, isso eu esqueci de falar, o plot twist é muito interessante do filme. Bom, tendo todas essas reviews feitas, a nota final do filme Bloodshot para nós é 7,35942375119 ou 7,5. E aí galera, beleza? Gostaram do vídeo? Acharam interessante? Se sim, deixe o seu like aqui embaixo, que é o joinha aqui, e se inscrevam no canal, que é muito importante pra gente. E aliás, compartilhem o vídeo com o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Assim a gente pode crescer o canal, não só nosso, mas também junto com vocês.